Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de qualquer palavra a ser dita hoje, eu gostaria de lhes convidar a fazer um pequeno exercício interior. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco agora no seu próprio nome. Imagine este nome sendo pronunciado não por qualquer pessoa, mas pelos lábios de nosso Senhor. Hoje a palavra de Deus, ela irá nos falar do chamado, mas não se trata aqui de um chamado genérico. Ela irá também falar sobre um Deus que sobe ao monte e que entra no silêncio da oração, e dali ele chama pessoas pelo nome, marcadas com as suas histórias, pessoas marcadas por suas imperfeições, e as envia em missão. Talvez você hoje também esteja se perguntando: o que será que Deus espera de mim? Será que Ele ainda me chama? Será que do jeito que eu estou eu posso correspondê-lo? Permaneçam até o final deste vídeo, porque o mesmo Jesus que chamou aqueles 12, Ele continua chamando hoje. E pode ser que nesta palavra Ele esteja chamando você para a missão. Refletiremos sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chamados pelo nome. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje ele começa dizendo que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Na Bíblia, subir ao monte não é um mero detalhe geográfico. Se trata, na verdade, de um movimento espiritual. Porque o monte, meus irmãos, é o lugar da intimidade com Deus. É lugar da escuta profunda e também do silêncio fecundo que gera decisão. Jesus, então, sobe o monte. E ele sobe o monte para nos ensinar que toda vocação, que toda decisão não nasce da pressa, ela não nasce da nossa vontade própria, não nasce da busca por aplausos. Ela nasce através da oração, irmãos. E quem não sobe com Jesus ao monte, não vai entender o chamado de Jesus. E o texto continua dizendo que eles foram até ele. Aqui está o primeiro grande critério do discipulado. Jesus chama, mas a resposta se trata, na verdade, de uma escolha. Ele não impõe, ele respeita a nossa liberdade humana. Aqueles 12, eles poderiam ter ficado onde eles estavam, presos ali às suas rotinas, aos seus medos, ou quem sabe até à sua própria vontade. Mas a palavra nos diz que eles foram. Porque, meus irmãos, quem escuta a voz do Senhor e não se move, quem não caminha em sua direção, quem não se deixa tocar e ser tocado por Ele, ainda não entendeu o chamado. Mais adiante, o Evangelho vai nos dizer que Jesus designou 12 para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar. Percebam aqui uma ordem, meus irmãos. Primeiro, o Senhor chama para ficar com Ele, depois, para ser enviado. E aqui Ele nos ensina que antes da missão vem a comunhão. Antes do fazer, vem o estar. Antes da pregação, vem a intimidade.
E aqui cabe muito bem o pensamento de Santo Agostinho, que se alinha perfeitamente a este evangelho. Teme anunciar Cristo sem antes tê-lo no coração. Irmãos, Jesus não chama os 12 para serem ativistas religiosos. Ele os chama para serem homens transformados pela convivência, transformados pela intimidade e pela permanência com Ele. E somente após essa comunhão é que o Senhor os envia para pregar com autoridade para expulsar os demônios. Claramente nós percebemos através desta palavra que a autoridade aqui não vem do cargo, ela não vem de títulos, tampouco do microfone, irmãos. A autoridade espiritual nasce dessa intimidade com Cristo. E quem decide permanecer com Ele, recebe dele o poder para libertar, o poder para curar, restaurar e anunciar a boa nova. Por fim, o texto diz que Jesus designou os 12. E aqui, meus irmãos, está uma das verdades mais belas deste evangelho. Jesus chama pelo nome. Ele não chama multidões, ele chama pessoas. Ele conhece a nossa história, ele conhece os nossos corações, ele conhece as nossas fragilidades, mas ele também conhece o nosso potencial. Como vai dizer São João Paulo II, não tenhais medo, irmãos. Cristo conhece o que há dentro do homem. Se ele nos chama, é porque ele sabe quem nós somos. E também ele sabe quem poderemos nos tornar na presença dele e com ele. Vejam, meus irmãos, este evangelho ele nos confronta hoje com 3 perguntas que nos são muito caras. Elas são essenciais. Será que eu tenho subido ao monte com Jesus ou eu estou vivendo apenas na superficialidade da fé? Será que quando ele me chama eu vou ou eu simplesmente arranjo desculpas para não ir? Será que eu tenho permanecido com ele para depois anunciar ou eu tenho tentado anunciar sem permanecer? Meus irmãos, ser cristão está na nossa essência, ela é a nossa identidade. Mas isso não significa apenas uma pertença a um determinado grupo. Ser cristão é responder a um chamado pessoal e viver uma missão concreta, configurando a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele que continua subindo ao monte, irmãos. Ele que continua chamando, que continua dizendo nomes. Mas a grande questão aqui não é se ele chama. A questão é se você está disposto a ir até ele. Porque quem vai, meus irmãos, permanece. E quem permanece é enviado. E quem é enviado transforma o mundo pelo poder do amor de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Santo dia, graça e paz.